Oi pessoal, eu prometi que ia gravar outro vídeo, então tô aqui. Eu não sabia exatamente sobre o que falar, eu não tenho roteiro. Minha filha disse que eu tenho que ter um roteiro, mas eu acho que eu sou melhor no improviso. Então, como eu falei no outro vídeo, eu faço balé. E eu falei no outro vídeo também como é que foi o meu retorno pro balé, né? Que foi num momento difícil da minha vida, que eu tava passando por uma fase complicada com a minha mãe, com meu pai doentes e mais algumas coisas que aconteceram. E o balé veio para me resgatar. Eu digo que assim, manter o mínimo de sanidade possível que eu tenho ainda. Enfim, eu tentei ser uma pessoa normal, mas não consegui. Cada vez mais a arte me chama. Mas o que eu queria falar hoje é um assunto um pouquinho mais sério, que é o fator que me levou a procurar por uma ajuda, e que poderia ter sido uma ajuda psicológica, medicamentosa, psiquiátrica, sei lá. Mas o meu refúgio foi no balé. Por quê? Quando os meus pais ficaram doentes, foi uma barra bem pesada. Nós descobrimos que a minha mãe tinha câncer de mama e foi bem chocante, porque ela já tinha mais de 60 anos e sabe aquela coisa que você nunca imagina que vai acontecer, né? Mas acontece. Então, alguns mitos pra mim foram meio que quebrados a partir daquele momento. Um deles é você fazer exame todo ano. A minha mãe fazia todo ano. E não fazia assim 4 meses que ela tinha feito um check-up. E ela fez todos os exames ginecológicos e tal, mamografia, ecografia mamária, e não tinha nada. Nem 4 meses depois ela começou a reclamar de dor. E aí nós procuramos um outro ginecologista e ele pediu então que ela fizesse uma mamografia. Ele achou um nódulo e pediu que ela fizesse uma mamografia. Até aí, né, assim, a gente sabia que tinha alguma coisa, mas não imaginava o que seria. E depois da mamografia, ele pediu para fazer uma biópsia. E foi muito duro, assim, ver. Eu tava junto com ela na biópsia e ela chorou, doeu demais. Mas, mais uma vez, né, o meu otimismo, acabou indo por água abaixo, porque o resultado foi um câncer de mama, e um câncer de mama agressivo. O tipo do câncer era um carcinoma ductal invasivo. Já tinha um comprometimento de nódulos linfáticos e não tinha outro jeito. Ela tinha que fazer quimioterapia. É muito chocante quando você ouve algo assim, principalmente porque a gente não tinha. Eu tive uma tia que teve, mas há muito tempo atrás, então você fica assim, sem saber o que é que você vai encontrar, né? E foi muito sofrido ver ela passando por tudo aquilo. Então ela primeiro teve que fazer ciclos de quimioterapia e depois ela fez a cirurgia. Cada médico, cada caso é um caso. O da minha mãe foi assim, tem médico que faz a retirada do nódulo antes e depois a quimio, a rádio. Enfim, o protocolo que eles escolhem, a gente não sabe muito bem o critério,
mas o que o médico da minha mãe prescreveu foi isso. Mas tem uma coisa interessante que eu queria contar nesse meio tempo aí, entre ela ir no ginecologista e ele pedir todos os exames e depois a gente achar um oncologista que foi quem fez o acompanhamento, que faz o acompanhamento dela até hoje. O ginecologista pediu pra gente ir num mastologista, que seria o médico especializado em mamas. E ele falou que o cara era o papa da mastologia aqui no Paraná. Pois bem, fomos eu, minha mãe e minha irmã. Quando a gente chegou lá, olha, coisas inacreditáveis. Eu não sei porque a pessoa se forma, eu acho que é pra ganhar dinheiro mesmo, porque por amor à profissão não é. A gente chegou lá, ele pegou os exames e colocou contra o painel de luz dele e falou: realmente, a senhora tem um nódulo atrás do bico do seio e vai ter que retirar, não tem outro jeito. E nós vamos fazer o esvaziamento da axila também. E nisso, a gente não tinha ainda o resultado da biópsia. Então, a gente estava indo no mastologista para entender o que estava acontecendo. Nisso, ele abriu a gaveta da mesa dele, tirou várias próteses de silicone e colocou em cima da mesa. E falou pra minha mãe assim: pode escolher, porque a retirada vai ser da mama total. Eu e minha irmã, a gente se olhou, sabe assim, o chão abriu. Tanto pelo diagnóstico, quanto pela atitude do médico. Porque dava a impressão o quê? Que a gente estava escolhendo joias, né? Ah, vai casar? Então pega aqui, escolhe qual aliança que você quer. Foi totalmente chocante. Totalmente chocante. E olhando pra minha mãe, eu fiquei mais desesperada ainda, porque a empatia com o médico eu acho que é fundamental. Eu sou muito chata pra ir em médico. Por quê? Porque eu tenho que ter uma confiança, uma empatia mesmo. Eu tenho que ir com a cara do cara, não tem outro jeito. Senão não volto mais. E se o médico me maltratar, não volto mesmo. Então, olhando assim pra minha mãe, eu fiquei muito impressionada, sabe? Porque além dela ter o fato de ter tido um diagnóstico assim, né, repentino, ainda o cara foi totalmente desumano. Não se faz isso. Você tá falando da vida de uma pessoa, você tá falando de uma mutilação que a mulher, né, vai ter que sofrer. Existe... O fato ele existe mesmo. Ia ter que tirar a mama. Mas tem jeito de falar. E isso eu acho que interfere também na confiança que o paciente vai ter e a resposta que ele vai dar pro tratamento. Bom, enfim, eu achei péssimo. O cara pode ser o melhor, mas se não for humano, pra mim é o pior. Aí saímos de lá muito desesperadas, chorosas mesmo. Eu e minha irmã, depois por telefone, não na frente da minha mãe, mas por telefone a gente acabou, né, abrindo a boca e o que a gente vai fazer agora e tal. E daí tivemos a indicação de um outro oncologista e eu tava muito receosa também pelo que ele iria falar pra ela. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? A gente pede pra Ele e Ele atende. Então nós pedimos que nós achássemos anjos no meio dessa estrada. E realmente a gente encontrou. Nós fomos num outro médico, um oncologista, que foi extremamente humano, né? Muito carinhoso. Explicou tudo, tintim por tintim, não escondeu nada,
não escondeu nada, foi muito correto, muito ético, mas de uma forma que fez a diferença. A minha mãe teve uma simpatia por ele de cara, né? Quando ele abriu a porta e recebeu ela, ela e meu pai, ele ganhou a família, assim, pela forma com que ele tratou a gente. Pois bem, ela começou a fazer o tratamento de quimioterapia, ela fazia sessões de 21 em 21 dias. E a minha mãe, ela tem um lado que é muito importante para todos nós, mas acho que para ela principalmente, assim. Ela tem uma força e uma fé que é incrível. Quando eu tinha taquicardia de pensar que ela tinha sessão de químio, um dia antes, eu dizia: mãe, amanhã tem quimioterapia. Eu já passava mal. No dia seguinte eu achava que ela ia estar baqueada e tal, e ela dizia: hoje eu tenho químio. E ia toda feliz e faceira. O médico falou para ela que ela tinha duas formas de tratar com o câncer. Ou ela tratava ele como um pitbull e deixava ele dominar ela, ou ela tratava ele como um poodle e ela dominava ele. E foi assim que ela tratou, como um poodle. Então ela ia para quimioterapia, não posso dizer feliz, mas aceitando, né? Ela não se deixava bater e começou a perder o cabelo e nós compramos lenços. Ela não quis usar peruca de jeito nenhum, mas nós compramos muitos lenços, então cada dia ela aprendia uma forma diferente de prender o lenço, de usar o lenço. E isso foi muito legal, ver como ela reagiu a tudo isso foi um aprendizado para mim. Só que a aprovação estava só começando, né? Porque isso foi em janeiro de 2009 e em maio de 2009, um pouquinho depois do meu aniversário, que eu faço aniversário em abril, o meu pai, que não tinha nada, ele tinha uma saúde aparentemente super boa, ele tinha problema de pressão alta, diabetes, mas super controlado. É um cara que nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou drogas, sempre cuidou com a alimentação e, enfim, o que ele tinha, né, hipertensão e diabetes, surgiu com a idade, depois dos 50 e poucos anos. Então ele tinha uma saúde razoável, assim, para a idade dele. Só que em maio ele teve um desmaio. Ele não desmaiou, ele apagou completamente. E eu chamei a ambulância e ele foi para o hospital. Ele estava em coma anêmico, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Como a gente aprende durante esse trajeto? Coma anêmico. O que era? Ele estava com uma anemia severa, interna, assim, ele estava com um sangramento severo interno. O que aconteceu? Eles fizeram um montaréu de exames durante aquela madrugada e descobriram que ele estava com um tumor no intestino. E esse tumor estava obstruindo a passagem do intestino. Então, ele tinha que ir para cirurgia também. E lá fomos nós. A minha mãe estava fazendo tratamento de câncer de mama, se preparando para tirar a mama. Então ela ia fazer primeiro os ciclos de quimioterapia para daí fazer a cirurgia. E o meu pai acabou indo parar no hospital
e teve que fazer essa cirurgia de emergência. Foi uma cirurgia muito complicada. Mais uma vez eu tenho que agradecer aos médicos. Meu pai e minha mãe já se tratavam com um gastroenterologista muito bom aqui em Curitiba. E o cara gostava muito do meu pai, muito. Ele se tratava há muitos anos com ele e esse relacionamento mais estreito facilita, né? Eles estão acostumados a perder vidas todos os dias, assim, óbvio que eles ficam chateados, que eles também se sentem impotentes, mas faz parte do trabalho deles, né? Chega uma hora que o médico ele vai até onde ele pode, a partir dali é só Deus mesmo, né? E esse médico gostava muito do meu pai, então quando a gente ligou pra ele dizendo o que estava acontecendo, ele foi imediatamente pro hospital e foi ver todos os exames e tudo que estava acontecendo e tal, e falou, olha, realmente o negócio tá feio, ele vai ter que ir para uma cirurgia de emergência. E tudo bem, se tem que ir para uma cirurgia de emergência, né, tem que ir. Enquanto isso, ele já entrou em contato com o oncologista da minha mãe, que tratava da minha mãe, e falou o que estava acontecendo com meu pai. E eles discutiram qual seria a melhor forma de operá-lo, o que poderia ser feito, enfim. E ele foi para a cirurgia. E foi uma cirurgia bastante extensa, ele retirou uma boa parte do intestino, mas graças à habilidade do médico e as mãos de Deus também, ele não precisou usar aquela bolsa de colostomia que a maioria das pessoas que faz uma cirurgia muito grande de intestino acaba tendo que usar. E eu peguei esse médico no corredor depois da cirurgia e falei, doutor, qual é a estimativa? O que vai acontecer? Ele falou assim, seu pai tem 5 meses de vida. Mais uma vez o meu chão se abriu, né? Ele pediu para juntar todos os meus irmãos, e quando o médico pede para juntar a família, gente, sai de baixo porque o negócio é feio. Juntou todo mundo e falou que a situação dele era bem complicada e mais complicada ainda porque ele tinha uma metástase no fígado e não dava para operar. Então ele falou, eu fiz o que eu pude no intestino, mas o fígado não tem como operar. E eu me lembro que nessa noite eu saí do hospital, de dentro do hospital para a área do estacionamento e me joguei na grama e chorei. Eu sou a mais nova dos filhos, moro com os meus pais, né, com a minha mãe hoje só. Eu, meu marido, meus 2 filhos e minha mãe. Então a minha convivência com eles foi muito grande. E meu pai era meu amigão, meu super-herói, assim. Ele era um cara muito carinhoso, muito amoroso com os meus filhos. Ele sempre foi um avôzão, super cuidadoso com a gente. Eu trabalhava o dia inteiro e às vezes chegava em casa mais de meia-noite, porque a gente tinha um restaurante e tal, e ele estava sempre me esperando na sala para perguntar como é que tinha sido o meu dia, o que eu tinha feito. Eu, por formação, sou designer de interiores, então trabalhava nessa área também. Então ele queria saber se eu tinha visitado cliente, se eu tinha achado mais um fornecedor, se eu tinha encontrado uma marcenaria boa, que lojas que eu tinha visitado. Ele foi em muitos clientes comigo, eu dizia que ele era meu GPS, porque às vezes clientes em diversos
lugares da cidade e eu não precisava de nada, só ele estando do meu lado, ele já dizia, vira aqui, vira ali, vira ali. Então muitas vezes ele foi em clientes comigo, ia em loja de decoração, os meus amigos vendedores adoravam quando ele ia, porque ele era super simpático e conversava sobre tudo. Então ele era mais que um pai, um parceirão mesmo. E saber que a vida dele estava correndo risco, eu não estava preparada para isso, né? A gente sabe que nós somos feitos de vida e morte, mas é difícil aceitar, né? Bem difícil aceitar. Então, mas eu não sou uma pessoa que desiste fácil das coisas. E eu comecei a ler tudo que eu podia sobre essa doença e o diagnóstico deles, e comecei a buscar tratamentos. E então eu chegava lá no oncologista, que tinha que ter uma paciência também comigo, e eu dizia, doutor, mas eu ouvi falar num tratamento assim, dá pra fazer? Não dá por causa disso, disso e disso. Aí na semana seguinte eu aparecia lá de novo e dizia, doutor, mas eu vi um oncologista em São Paulo que faz embolização do tumor, não sei o quê. E ele dizia, não, veja, olha, não dá e tal, né? E até que chegou um dia, acho que na quarta ou quinta vez que eu fui lá, que ele falou assim, Vanessa, vem cá, senta aqui do meu lado. E me fez sentar ao lado dele na frente do computador dele e falou assim, não dá mais para eu esconder de você. O caso do teu pai é extremamente raro, eu tô levando o caso do teu pai para estudar na universidade, porque a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Se ele tivesse um nódulo 1 centímetro mais para baixo, 1 centímetro mais para cima, a gente podia tirar uma parte do fígado e ele continuaria, né? O fígado se regenera. Mas aonde está, não tem o que fazer. Passa exatamente a veia principal. Eu disse, puxa, meu pai é assim mesmo, ele é super especial. E ele tinha que ser especial até nisso, assim. A partir dali a gente começou também, ele fez a cirurgia, se recuperou. Teve uma coisa que aconteceu que foi bem chocante também, que é bem importante a gente estar atento aos médicos que estão dentro da UTI, porque aconteceu de um médico, meu pai, né, com um problema de hipertensão, diabetes, tudo isso agravava a situação dele. E um dos médicos da UTI chegou a ligar para esse oncologista e perguntou assim, doutor, até que ponto eu invisto nesse paciente? Isso é bem chocante. Até que ponto você investe na vida de um ser humano para tentar salvá-lo? Ao meu ver, enquanto tiver oportunidade, enquanto tiver chance, você tem que fazer. É a sua missão. Mas às vezes não é assim. E o oncologista falou, não, você vai fazer tudo que tiver ao teu alcance. Ah, mas tá difícil estabilizar. Tá difícil, mas não tá impossível. Então, segue aí. E meu pai ficou mais de 15 dias na UTI e conseguiu sair e veio para casa depois, muito magro, muito abatido, mas estava em casa e estava pronto para lutar. Ele estava pronto para lutar. Então, nós voltamos ao médico e ele passa então o tratamento que viria a seguir, que no caso dele era só quimioterápico, não tinha possibilidade de fazer uma radioterapia. E ele começou a fazer quimioterapia. Então, tinha dias que eu levava a minha mãe na quimioterapia, a gente saía da quimioterapia e ia para o hospital onde meu pai estava internado para visitá-lo na UTI. Eu, antes de ir para a quimioterapia com a minha mãe, deixava os meus filhos no colégio, levava ela para a quimioterapia, da quimioterapia íamos visitar meu pai na UTI e depois
pegávamos meus filhos na escola e vínhamos para casa e assim os dias foram passando. Então não foi um período fácil, mas rendeu bons resultados, assim. Ele voltou para casa, ele começou a fazer o tratamento e os dois daí faziam um tratamento juntos, né? O do meu pai era um pouco mais pesado, ele fazia de 15 em 15 dias e o tratamento dele era um protocolo que ele usou, né? Eram 3 dias na semana, então a gente chegava às 7 da manhã na clínica e saía às 7 da noite. Nós abríamos e fechávamos a clínica de quimioterapia. Coitadinho. Eu saía com ele de casa muito cedo e tava difícil de pegar a veia dele, então ele ia com luvas para melhorar a circulação, né, para deixar quentinho. As enfermeiras lá, quando a gente chegava, já estavam com bolsinhas de água quente para colocar na mão dele, para poder pegar a veia melhor. E teve uma época que o meu tio também teve. O dele foi um linfoma, o irmão da minha mãe. E os 3 faziam tratamento ao mesmo tempo. Era inacreditável. Contando, ninguém acredita, sério, porque eu tenho foto disso, dos 3, um sentadinho do lado do outro. A sorte é que eles tinham uma energia muito boa, porque não é fácil, não foi fácil. E o meu tio dizia assim, nós somos o trio parada dura. E a minha mãe fez a quimioterapia, depois fez a retirada da mama, esvaziou a linfa, né, debaixo do braço, eles tiram. E foi bem chocante, claro, né, a gente vê o estado dela, mas ela reagiu muito bem. Eu acho que esse é o grande segredo. Ela não teve muita reação de quimioterapia, isso também favoreceu. Ela tinha enjoo, mas ela não chegava a vomitar, nada assim. Ela sentiu uma fraqueza muito grande no primeiro, no segundo dia e tinha enjoo, mas depois no terceiro dia ela já estava ótima. Então a gente conseguiu ir levando assim. Eu e a minha irmã a gente revezava, né? Porque como estavam os 2 no mesmo estado, era complicado de dar conta. Chegou um momento que eu não consegui mais. Então a minha irmã, nossa, super me ajudou e revezava comigo. Quando um tinha uma coisa, eu, né, tinha que levar o outro em outro lugar, e a minha irmã daí ficava com meu pai para eu poder levar minha mãe. A minha mãe fez radioterapia durante 30 dias e todos os dias ela tinha que ir, não tem internamento na radioterapia, você vai, o paciente faz 15 minutos de radioterapia e depois volta para casa. No dia seguinte a mesma coisa. E era um hospital longe, na região metropolitana daqui de Curitiba. Então tava bem corrido, assim, e foi uma época bem difícil. O que acontece é o seguinte, essa doença não é fácil, mas também não é uma sentença de morte. Antigamente eu acho que assustava mais quando eu recebia um diagnóstico de câncer. Ai, tá morrendo. Não é assim. A gente tem que agradecer a evolução da medicina. Tem gente que diz assim, nossa, você acha que não existe a cura para o câncer? Isso aí é a indústria farmacêutica que está segurando, porque todo mundo lucra. Eu sinceramente não acho, porque mesmo quem trabalha na indústria farmacêutica tem um ente querido que está passando por essa doença. E não ia deixar, sabe, achamos a cura, mas não podemos divulgar.
Eu não acredito mesmo que tenham encontrado. Infelizmente. Porque os médicos, eles sabem muito, mas eles não sabem tudo. E cada um é diferente. Cada paciente é diferente. A resposta do organismo é diferente. Às vezes a medicação é a mesma e para uns funciona e para outros não funciona. No total, já fazem 7 anos que eu acompanho a minha mãe. Meu pai, infelizmente, lutou por 3 anos e chegou um momento que ele cansou. Ele teve a infelicidade, ao meu ver, pelo meu egoísmo de filha, né, de ter todo tipo de reação possível e imaginável nas quimios. Ele sentia muitas dores com alguns medicamentos, ele tinha muita fraqueza com alguns medicamentos, porque quando o medicamento tava ruim demais para ele, o médico trocava, ou que os exames não estavam mostrando nenhuma melhora, aí o médico trocava. E cada protocolo que ele fez, ele teve uma reação. Teve um que ele ficou com a planta dos pés em carne viva, ele virou bolha. E a pessoa vai se debilitando, né? Então, infelizmente, ele chegou pro médico dele e falou: olha, doutor, eu quero um tempo, eu quero descansar um pouco. Isso foi em outubro. Por que ele pediu isso? Porque durante um procedimento de quimioterapia ele teve uma parada cardíaca. E daí ele foi internado às pressas. E quando eu fui visitá-lo na UTI, ele falou pra mim: tá vendo, baixinha? Eu não morri de câncer e quase morri por causa da quimioterapia. O pai não quer mais fazer quimioterapia. Eu acho que ele queria lutar mais por nós, né? Assim, medo de deixar a gente, medo da minha reação, porque eu era muito grudada com ele. Mas realmente, ele podia ter morrido naquele dia. E ele resolveu que ele não queria mais. Então, ele pediu pro médico umas férias. Ele falou: não, eu tô bem agora, eu quero tirar umas férias. Isso foi em outubro. Ano que vem eu volto. Janeiro eu quero só passar o Natal e o Ano Novo bem. Em janeiro eu volto. Só que infelizmente, dia 30 de novembro ele foi internado e não voltou mais. Ele faleceu dia 11 de dezembro. Ele passou um Natal e um Ano Novo bom, porque eu tenho certeza que o lugar que ele tá é muito melhor do que aqui. Quem não passou fomos nós. É difícil você se despedir, é difícil você abrir mão, mas chega uma hora que não tem outro jeito e você tem que aprender a aceitar e se submeter a certas coisas. Isso faz parte de um aprendizado, acho que espiritual, que a gente tem que ter. Pra mim foi bem difícil, porque além de ser meu pai, além de ser meu amigo, além de ser um companheirão, além de ser um mega avô, eu ia ter que enfrentar a solidão da minha mãe, deixar ela sozinha no quarto dela
foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu ficava com o meu coração super apertado. Acho que ela se recuperou mais fácil do que eu. O que eu quero falar, na verdade, com tudo isso, é que o câncer não pode ser um tabu. As pessoas têm medo de dizer essa palavra. Eu vi muitas histórias ao longo desses 7 anos nessa clínica que eu frequento com a minha mãe. Eu digo sempre que eu não tenho câncer, mas eu vivo com o câncer. Vi muitas histórias nos hospitais que nós passamos, vi muitos casos diferentes, muitos casos iguais com reações diferentes. Vi todo tipo de gente, idade, poder aquisitivo. Essa doença não escolhe, mas nenhuma doença escolhe. Então, existem doenças que eu acho que são muito mais complicadas do que o câncer. O câncer, se descoberto no começo, tem uma chance de cura tremenda. Tem um aumento da expectativa de vida muito grande. E principalmente se a pessoa tiver uma cabeça boa e enfrentar com serenidade, tendo fé, tendo confiança, tendo esperança. É a única coisa que nós temos aqui, é esperança, né? Porque, mas tem câncer, vai morrer. Vai morrer, você pode morrer atropelado. Você pode, sei lá, cair um avião na sua cabeça. Pode. Então, a gente não tem que ter medo de enfrentar. Aí algumas pessoas podem dizer, mas você tá falando porque não foi com você. Indiretamente foi. Eu acompanho os meus pais. Eu acompanhei diariamente. Eu não senti as dores que eles sentiram. Eu não sinto as dores que a minha mãe sente. Mas eu tenho dores na minha alma de ver o que eles passaram e o que a minha mãe está passando ainda. Mas ao mesmo tempo eu vejo esperança. Cada dia é um novo dia. Cada dia é uma esperança de que algo novo surja. De que realmente alguém possa achar a cura. De que o câncer possa ser uma doença controlada, sem tanto sofrimento. Que eu acho que é o que mais pesa. A minha mãe tem câncer há 7 anos. Mas os efeitos da quimioterapia no corpo dela são visíveis. Ela nunca teve problema do coração, ano passado ela teve. Por conta de tanta quimioterapia. É o que te mata, mas é o que te sustém. Então, é complicado, mas a gente não pode se deixar bater. E eu vejo muitos, já assisti alguns vídeos de homenagens, né, aos lutadores, aos guerreiros que enfrentam essa doença. Alguns que já partiram, outros que ainda estão lutando, outros que são exemplo de como a gente deve, né, lidar com essa... Mas poucos de familiares. Dá a impressão assim que... porque você... Não é você que está com câncer, você não pode nem reclamar, nem chorar. Pode, deve. Ver uma pessoa que você ama sofrendo dói tanto quanto você sofrer junto, sabe? Você ter uma mãe que vê um filho
como eu já vi uma menina de 23 anos, acabado de sair da faculdade de Direito, sentada lá fazendo quimioterapia, e ela mesma disse pra mim: eu tô tomada pelo câncer. Ela tava mal, mas a mãe tava muito pior, porque o sentimento de impotência é um dos piores que existe. E quando você vê alguém sofrendo e você não pode fazer nada, é isso que te resta, é impotência. Não tem nada que você possa fazer para aliviar, nada, a não ser se dispor a estar do lado, a dar força, muitas vezes chamar atenção. Meu pai muitas vezes me chamava de general, porque eu dizia para ele: você tem que comer. Ele tinha que comer, eu tinha que cuidar da saúde dele, da forma que eu podia. Pai, você tem que levantar, você tem que reagir, bota o seu cérebro para funcionar. Ele dizia: tá bom, seu general, tá bom. A gente tem que ser forte. Quando a gente sai de perto, até a gente chora, aí a gente se desespera, dentro do quarto, sozinho, às vezes tomando banho, você coloca todos os seus medos no choro, numa oração, e pede a Deus força, porque você tem que ter força para passar força para aqueles que você ama. Então, hoje meu vídeo é mais sério, mas não é triste. Eu não quero que ninguém se entristeça por estar assistindo isso. Muito pelo contrário. Eu quero dar força para as famílias, para os pacientes, dizer que existe um Deus que tudo pode, que tudo vê, e cada dia é um dia a mais de esperança. Não se deixem abater. Uma das frases que eu mais detestava ouvir é que Deus não dá o fardo maior do que você pode carregar. Essa é uma frase terrível. Para quem fala, mais fácil. Para quem ouve, nem tanto. Mas é verdade. Se você não acreditar nisso, tudo fica mais difícil. Passar por essas coisas fica mais impossível. Se você tiver fé de que você vai ter força para suster aqueles que você ama, fica mais fácil. Você vai chorar, você vai se desesperar, vai. Mas aí você respira fundo, ergue a cabeça e vambora para mais um dia. Eu quero dizer que o câncer é uma doença complicada. A maioria das pessoas, quando eu digo assim: minha mãe faz quimioterapia, ai, tão sofrida essa doença, né? É sofrida, mas o que não é, né? O que não é? A gente não veio aqui para passear. Também, claro, a gente veio para ser feliz. Mas como é que a gente vai dar valor na felicidade se a gente não tiver um pouquinho de sofrimento? Então, a minha mãe é uma inspiração. Meu pai foi uma mega inspiração para mim. Nos últimos anos ele me ensinou tantas coisas a respeito de perseverar, de não se deixar bater. No último mês, praticamente, de vida dele, ele só dizia assim:
para cada pessoa que ele cruzava. Ele abraçava, beijava e dizia: não esqueça de mim, não esqueça de mim. E aquilo me assustava muito, muito, porque eu ficava pensando: por que ele tá falando isso? Por que ele tá falando isso? Parece que ele tá se despedindo. Ele tava se preparando. E as pessoas não esquecem dele mesmo. Não esquecem. Aonde eu vou, que as pessoas conheceram meu pai, elas só têm coisas boas pra falar dele. E isso é o mais importante. Tem uma música que eu gosto que diz assim: viver, morrer, é tudo igual no fim. O que muda é a história. E é bem isso mesmo. É como você conta a sua vida, ou como as pessoas vão contar a respeito da sua vida. Isso é que vale. Então, fica um pedido para que a gente possa aproveitar mais a nossa vida, que a gente possa se entregar mais aos momentos felizes que nós temos, mas principalmente que a gente não se entregue diante de qualquer adversidade. Que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança, que a gente olhe o dia seguinte como uma nova chance e que a gente possa se renovar cada dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei que eu vou falar sobre diversos assuntos. Esse era um assunto que eu precisava falar, porque eu quero tirar essa coisa de que as pessoas não podem falar de câncer, que atrai, sei lá, não sei o que passa na cabeça das pessoas. Não, a gente tem que falar, a gente tem que ter informação, a gente tem que compartilhar, a gente tem que se apoiar. É isso que eu quero com esse vídeo. E mais pra frente eu vou fazer falando sobre outras coisas, uns temas mais leves, uns temas mais pesados. E eu queria pedir pra vocês curtirem e se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal. E outra coisa, se vocês puderem deixar comentários e perguntas, ou de repente pedir para falar sobre alguma coisa, sei lá, mesmo que eu não saiba, eu vou tentar, vou atrás, tá bom? Então, até a próxima. Beijo, bye bye.